Então acho que cada vez mais as empresas estão sentindo o impacto climático no seu negócio. E aí deixa de ser uma discussão de talvez ideológica de sustentabilidade, mas traz o tema climático para a agenda de negócio, para riscos e oportunidades. Olá, você está no canal Brasil, uma iniciativa da FEComércio São Paulo. Em parceria com a revista Problemas Brasileiros, nós hoje vamos conversar com a Ângela Pinhatti. A Ângela é diretora de sustentabilidade da Natura e tem uma vasta experiência em supply chain. Ângela, obrigada por essa conversa hoje. Um prazer estar com vocês, realmente. Eu vou começar perguntando sobre a COP30, que é o grande evento desse ano aqui no Brasil, vai acontecer no Pará. E eu queria saber quais são, na sua opinião, os principais desafios e, bom, o que a gente pode esperar em termos de acordos e de contenciosos? Eu acho que as grandes discussões para essa COP30, elas estão pautadas na questão do Acordo de Paris, né, a gente completa 10 anos de Acordo de Paris. Tem um segundo debate que é a continuação de Baku, que é a história de financiamento, né, então como que a gente traz a história de financiamento climático e fecha no melhor número, que a gente possa direcionar todas as ações que precisam fazer para essa transição para uma energia de baixo impacto, né. Tem toda a parte de regulamentação do mercado global de carbono, então específicos artigos aí 6.2 e 6.4 que sempre estão sendo tratados, né. E também uma expectativa de atualização das NDCs por parte dos países, sabendo que até hoje acho que nós temos ao redor de 20 países que entregaram as suas NDCs atualizadas, entre os maiores estão o Brasil e Reino Unido, mas ainda faltam muitos, né. Então, eu acho que esses são os desafios que esta COP precisa direcionar. Agora, quando a gente olha o Brasil como anfitrião, eu acho que a gente tem uma oportunidade única. Para mim, a primeira, por ser no Brasil e em Belém, trazer a bioeconomia, né, para a mesa, né, e eu acho que como que a gente promove desenvolvimento econômico e social a partir dessa agenda de transição climática, né. O Brasil tem uma posição privilegiada com uma matriz energética muito apropriada comparada à maior parte dos países no mundo, e é um dos países mais ricos em biodiversidade. Então a gente deveria aproveitar essa agenda para alavancar também a economia do país, né. Não poderíamos perder essa oportunidade. Sim, diante de todos esses desafios, qual seria o pior cenário para o Brasil após a COP30 e também o melhor cenário? Eu acho que o melhor cenário gosto de começar pelo melhor cenário, né, o melhor cenário é a gente aproveitar essa expectativa eu acho que alavancar a economia do Brasil, gerar uma nova plataforma de emprego para os brasileiros, né, e sair na liderança. A gente tem tanta oportunidade, tanto na venda de crédito de carbono baseado em soluções baseadas na natureza, a gente tem a oportunidade, acho que, de trazer outras indústrias que façam sentido para o país, dado a nossa matriz energética, mas a gente precisa ter uma estratégia muito bem desenhada e estabelecida, né, pelo país, para conseguir colocar essa agenda em prol do Brasil e do país que vai dar certo, né. Para mim essa é a expectativa. A negativa é a gente sair de novo sem os acordos, sem uma clareza de quais são esse fundo de investimento que a gente precisa para fazer a transição. Mas eu acho que, assim, estamos no começo do jogo, é momento de todos nós, né, governo, setor público, ONG e sociedade, trabalhar para que seja uma COP de sucesso, né, porque além disso, a gente está mostrando a cara do Brasil para o mundo, né, são 12 dias que a imprensa mundial vai estar focada na gente. Então acho que a gente tem o dever, a obrigação também de colocar essa agenda propositiva e mostrar que a gente sabe fazer, acho que todo o processo de transição climática, de fazer proposições, que levam a um futuro melhor para todos nós. O Brasil tem uma grande oportunidade de liderar muitos desses debates agora, né? Sem dúvida. Sem dúvida, eu acho que ele traz consigo também essa imagem de ser, nos dias atuais que está tão difícil, um país que consegue conectar todos os atores em prol de uma agenda, né. Acho que sempre foi uma virtude do Brasil, e eu acho que esse ano ainda mais forte, né.
Bom, 2024 foi o ano mais quente da história e a previsão é de que 2025 possa bater esse recorde, que não é um recorde nada bom para a humanidade. Na sua visão, o que que a economia brasileira, em especial o varejo, poderia fazer a fim de tornar as suas cadeias de consumo mais sustentáveis? Tem várias coisas, né, mas quando a gente olha no varejo, então vou começar de trás para frente, a primeira coisa é a gente, ter uma linha de produtos que é reciclável, reutilizável, compostável, que as embalagens retornem de alguma forma para essa cadeia e faça uma economia circular. O segundo ponto de um ponto de varejo, e aí eu vou trazer um pouco do nosso exemplo, porque eu gosto também de falar do que a gente faz, né, em vez de levar para o coletivo, mas a recoleta e uso de materiais reciclados pós-consumos. Então, atualmente, a Natura tem mais de 1.000 lojas no Brasil, né, mas a gente também tem todo esse processo na Hispânica, né, em todos os países que a gente atua, que a gente tem pontos de coleta das nossas embalagens e também de outras embalagens que entregam em nossas lojas. A gente retorna todas essas embalagens para os nossos fornecedores de plástico, né, e ali a gente produz novas, embalagens para os nossos produtos. Então, um exemplo é, toda a linha Ecos que vocês devem conhecer é feita de PET 100% reciclado. Quando você pega os vidros de perfume da Natura, tem até 30% de material reciclado, também de vidro reciclado, e por aí vai. Mas eu destacaria ainda, olhando a cadeia de supply chain, todos os fornecedores, primeiro que você precisa garantir, devida diligência com direitos humanos, que também é uma pauta de sustentabilidade, a gente não pode focar só em ambiental. Tem toda a parte de comércio justo, como você, né, negocia essa fair trade, como você garantir a rastreabilidade de todo a tua cadeia, de onde vem, como que é o trabalho nessa cadeia, né. E também como você engaja seus fornecedores numa jornada de redução de carbono. Acho que é um bom papel. E por último, que eu acho que o varejo, mas todas as marcas têm esse papel também, como que a gente engaja o consumidor no consumo consciente também, porque é afinal de escolhas que a gente faz no nosso dia a dia, né. E como você vê o Brasil hoje nesse tipo de iniciativa? Quando a gente olha para o varejo como um todo, em que pé a gente estaria? Difícil ter uma visão do todo do varejo, mas eu acho que as marcas que a gente vê que são responsáveis, elas estão saindo na frente, com o objetivo até de atender um público que está cada vez mais questionador, né. Então acho que tem muitas pessoas que vão indo para esse caminho de querer saber de onde veio o produto, qual que é a qualidade do material, questionam as empresas, né, em busca de produtos mais éticos e mais sustentáveis. Então, eu acho que é uma obrigação, alguns momentos, as empresas se movem e faz sentido também pelo lado regulatório, então o governo tem um papel importante de fazer as regulamentações que nos levam para o caminho certo como empresas, mas também tem as vantagens competitivas que cada empresa vai olhando e vai adicionando esta camada. Então tenho visto uma evolução no Brasil, sim. Sim, mas quando a gente olha para o comércio, por exemplo, ainda existe, um pensamento de que isso talvez incorra em aumento de custos e que não necessariamente esse custo vai retornar para a empresa? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que, a gente precisa tirar a discussão de sustentabilidade dessa questão. Primeiro, não é uma ideologia. Segundo ponto, como você mesmo trouxe, as crises climáticas estão aí, é comprovado cientificamente, a gente não está baseando: "Ah, eu acho que", né, tem uma comprovação científica e cabe a cada um de nós acelerar essa agenda, né. Então, até olhando o aspecto esse ano de tudo que a gente tem visto de backlash das empresas, principalmente americanas, desistindo dos seus targets em relação a clima, diversidade, etcétera, esse não é o momento, né. Eu acho que as crises climáticas, elas estão muito, distribuídas no globo todo. Antigamente, talvez a gente visse mais impacto no sul global, né, mas o ano passado a gente teve um caso crítico em Valência, que eu me lembro que também foi muito forte, mas isso está acontecendo mundialmente, com maior frequência e com maior intensidade. Então, não dá mais para negar os fatos. Eu acho que o que a gente precisa fazer com a agenda de descarbonização é acelerar e seguir com todas as agendas de uma forma muito contundente, para a gente poder ter um futuro possível. E talvez trazer para nossa responsabilidade que talvez a gente seja uma das últimas gerações
que tem este poder na mão, né. Inclusive a gente teve um exemplo aqui bem pertinho da gente que foi Porto Alegre, né. Exatamente, bem forte. Será que isso traz uma conscientização maior pelo fato de ter acontecido, tão próximo da gente? Então, eu acho que traz, e o segundo ponto para mim é que as crises climáticas, talvez antes elas, no grau que eram, né, que a gente viu nos casos, eles não impactassem tanto o negócio. Mas a crise de Porto Alegre que a gente passou, certamente todo mundo que tinha negócio lá foi altamente impactado. A gente ficou mais de mês, né, com a cidade inteira alagado e óbvio que a gente com uma força, né, com uma equipe grande de consultoras de beleza, não ia ter ninguém vendendo produto de beleza durante aquele momento crítico, então óbvio que a gente perdeu faturamento. Nós tínhamos um centro de distribuição em Canoas, que foi uma das cidades mais afetadas e a gente teve o nosso centro de distribuição também muitíssimo afetado. Então acho que cada vez mais as empresas estão sentindo o impacto climático no seu negócio. E aí deixa de ser uma discussão de talvez ideológica de sustentabilidade, mas traz o tema climático para a agenda de negócio para riscos e oportunidades. Então você tratar hoje, de quais são os riscos, né, e como você gera resiliência na sua cadeia de supply chain, é algo muito importante para a sobrevivência do seu negócio. Então, eu acho que todos os empresários que têm o bom senso de olhar isso como um risco, ele pode se antecipar e prever medidas de mitigação, de resiliência da cadeia, né. Acho Claro, porque importante. quando acontece uma tragédia dessa, nem o setor de seguros dá conta. Não dá conta. E é um setor que também está analisando toda essa situação com lupa, né, para entender como que eles vão se reposicionar. E a outra coisa que eu acho importante, então falando um pouquinho do fato da gente estar, né, fazer parte da B3, a gente vai ter o IFRS S1, S2, obrigatório a partir de 2026, com relato de 2025. E esta é uma boa prática que você vê que a área regulatória, ela vai unificando a agenda de sustentabilidade com riscos e financeiro. Traduz um pouquinho só para quem ainda É. não é Porque do ramo. basicamente, de uma forma muito superficial, né, a IFRS é uma normativa que vai fazer a gente pegar quais são os riscos, então eu tenho que mapear meus riscos climáticos e falar assim: "Olha, como esses riscos podem afetar meu negócio?". E quando eu faço essa combinação, eu falo: "Bom, se os riscos afetam o meu negócio, quais são as ações que eu, como empresa, vou tomar?" E ações estão pautadas também por qual é o investimento que eu vou fazer para mitigar esse risco, porque se eu estou identificando um risco para o negócio, é um risco para o investidor. Então eu acho muito importante que essa unificação das agendas, elas trazem sustentabilidade, a discussão, né, de impacto climático para o core do negócio, para o centro da mesa, onde a gente começa a falar: "Olha, é real impacto da gente perder negócio". E aí a discussão deixa de ser um trade-off: "Ah, mas hoje eu vou perder dinheiro". É verdade, hoje você vai perder dinheiro, mas se você deixar para investir depois da catástrofe, você vai perder muito mais. Então, é esse balanço que precisa ser trazido na mesa, né. Uma novidade que a gente tem recente no Brasil é o avanço na regulação do mercado de crédito de carbono, que foi aprovada no Senado em 2024. Como a atual regulação cria uma oportunidade para o empresário brasileiro? Olha, eu acho que primeiro, toda a regulação ela é importante para o mercado, de negócios e para o mercado privado, porque ela traz, uma clareza sobre como você opera no mercado, né. Mas a regulação de mercado de carbono, ela ajuda com que a gente monetize as ações de sustentabilidade e viabiliza a transição para uma matriz de carbono de menor impacto, né. Eu acho que as empresas que se antecipam às exigências regulatórias, elas saem na frente e elas podem se destacar, tanto para exportação para outros países europeus e que são, às vezes, mercados mais rígidos, né, então ela conquista, consumidores talvez mais atento para a sustentabilidade. Para mim este é um ponto importante. Por outro lado, como a gente está falando de carbono e a gente no mercado voluntário, por exemplo, a gente já teve vários casos de fraude, de questionamento em relação a isso, é muito importante que a gente garanta a qualidade e integridade dos créditos de carbono que a gente está ofertando no mercado.
Então ele precisa ser muito bem, regulado, né, e acho que alinhado com práticas internacionais como o CCP, que é o Core Carbon Principles, e o ICVCM, que é o Integrity Council for the Voluntary Carbon Market, né. E aí eu vou até trazer o exemplo, por exemplo, a Natura o ano passado, a gente é carbono neutro desde 2007, então, o que isso significa? Eu vou no mercado e faço aquisição de projetos de carbono para offsetar meu impacto de carbono. Então, hoje a gente é baseado em 2 estratégias. Eu comecei como carbono neutro em 2007, mas hoje eu tenho um plano de transição climática que eu vou tenho metas de descarbonização clara. Até 2030 eu preciso descarbonizar escopo 1 e 2, que significa net zero, reduzir 42% do meu escopo 3 e ser total net zero até 2050. Para a gente explicar, escopo 3 é relacionado à cadeia de fornecedores, né? Total, né, cadeia eu diria cadeia de valor, porque, assim, é tudo que vem desde de quando o fornecedor estava pegando os ingredientes para fazer minha matéria-prima, até todo o transporte que vem, a embalagem e a matéria-prima em si, né, o carbono veio com a minha embalagem e com a matéria-prima e vai até o descarte desse produto no final da cadeia, né, esse é o escopo 3, é o mais amplo e a gente tem esses 2 focos. Então, enquanto eu não descarbonizo tudo, o carbono remanescente que fica, eu sigo comprando projetos de neutralização. E a gente, o ano passado, ganhou a gente ficou muito feliz que a gente ganhou a certificação Platinum do VCMI, né, que tem a ver muito com a integridade do tipo de projeto que a gente trabalha. E o que significa isso, né? Então, você tem que ter, alguns guides para chegar lá. Então, o que que a gente, como empresa, prioriza nos nossos projetos? A primeira é garantir que eu tenho, redução ou remoção permanente do carbono. Então, eu vou lá, compro um projeto, eu preciso garantir que ele reduziu de fato e que seja permanente, que não seja um ponto só. A segunda coisa que a gente busca muito são co-benefícios. Então, além da redução de carbono, a gente busca projetos que tenham que tenham impacto social e que tragam um impacto para a biodiversidade. O terceiro, a gente busca também como eu gero mais valor, income para as comunidades locais, né. Outros projetos que a gente compra também são projetos baseados em tecnologias de baixo carbono, né. E por último, que faz muito sentido pela empresa que a gente são soluções baseadas na natureza, né. Então, acho que esses são os pontos que a gente sempre busca e isso foi o que trouxe credibilidade, a Natura foi a primeira empresa na América Latina a receber esse tipo de certificação, e que mostra que é possível fazer a coisa certa, né, e causar impacto positivo e ser competitivo, então esse é o caminho que a gente tem que trilhar para não perder a credibilidade. Porque acho que a hora que você perde a credibilidade, começa a ter questionamento sobre absolutamente tudo, né. Bom, voltando só um pouquinho na questão do mercado regulado, você acha que vai haver oportunidade para o varejo também? Você diz de vender e comprar crédito? É, se isso vai fazer sentido. Eu acho que depende do escopo, né, acho que nessa primeira etapa do que a gente vem vendo no Cap and Trade, quais são os setores que estão sendo identificados como os que têm restrição para geração de carbono, me parece que, assim, varejo não está, né, nesta parte, porque não é um setor que emite tanto, né, então se a gente sempre pegar aí, são outros setores de maior impacto, então você pode desenvolver projetos que você oferta crédito. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo nosso na Natura. Como a gente faz muito tempo que compra projetos de carbono no mercado, desde 2007, aliás, eu acho que eu vi uma lista na Bloomberg ontem, que a gente deve ser um dos top 10 do Brasil a comprar. A gente colocou uma meta de até 2030 desenvolver projetos de carbono nas nossas comunidades parceiras da Amazônia. Então, atualmente eu trabalho com cerca de 45 comunidades na floresta amazônica, não só no Brasil, a gente já está no Brasil, Peru, Colômbia, Equador. A gente está em mais de 137 municípios, elas são bem separadas. E a gente começou essa relação em 2000, quando lançamos a linha Ecos, a gente comprava sementes das comunidades, a linha Ecos foi se desenvolvendo e crescendo, a gente instalou 19 mini fábricas dentro das cooperativas para aumentar o valor, então
Hoje eles produzem o óleo e a manteiga para gente, e isso aumentou quase 60% na renda das famílias, né, são mais de 11.000 famílias. Reduziu o meu impacto de carbono, porque o óleo concentrado é muito melhor do que transportar sementes, né, e reduziu o custo logístico também, e é uma logística bastante complexa, né, então dependendo da comunidade que a gente está, você transporta semente por canoa, depois o óleo por canoa, depois você pega caminhão até chegar na fábrica, é uma viagem realmente incrível. E olha o tanto de emissão aí também, né. Exato, então a gente veio trabalhando para reduzir impacto de emissão. Mas aí o que que a gente começou a desenvolver com a comunidade foi: olha, a gente percebe que tem famílias que no seu terreno tem uma área de floresta intacta, então a gente fez contrato de 30 anos, esse é específico com uma cooperativa que chama RECA, que fica na divisa ali de Acre e Rondônia. A gente faz contratos de 30 anos com essas famílias que fazem parte da cooperativa. Todo ano a gente vai checar se não houve desmatamento, eu pago por esse serviço socioambiental de manter a floresta em pé. E como é esse monitoramento? Então esse monitoramento a gente tem muitas parcerias, faz auditoria, toda a checagem e por georreferência também. Então é um projeto que tem sido um sucesso, claro que eu uso isso para offsetar meu próprio carbono, né, hoje, mas que no futuro poderia ser, uma alternativa de eu ser um player no mercado vendendo projeto de carbono, né. Mas acho que para isso também é importante, aí olhando sobre a ótica de Brasil, como também a gente tem sistemas de verificação para auditoria desses projetos que sejam viáveis para serem implementados em áreas menores, né. Hoje o processo de certificação internacional que existe, ele é bastante caro, então ele não se paga em áreas menores, né. Quando a gente fala de Brasil, geralmente a primeira coisa que vem à mente é que, o Brasil está bem, o Brasil tem uma matriz energética limpa, né, Aham. temos essa vantagem aí comparativa em relação a outros países. Mas talvez isso também nos coloque numa posição muito confortável. E eu queria saber de você como é que estão os esforços verdadeiros hoje do Brasil para fazer essa transição para uma economia mais verde. Então, eu vejo com bons olhos a evolução que a gente teve, principalmente com o mercado regulado, né, o sistema de mercado regulado de carbono para o Brasil, que era algo que fazia tempo que a gente vinha discutindo. Acho que o país está evoluindo nessa questão regulatória, tanto para descarbonização quanto para a bioeconomia, né, e a gente tem visto alguns movimentos aí para tentar destravar financiamento para escalar a bioeconomia. Acho que esse é um dos principais desafios, né, e para mim, o principal desafio do Brasil, apesar da gente falar muito da descarbonização da indústria, mais de 50% da nossa geração de emissão de carbono, ela está baseado no uso da terra. Então, realmente, os temas que a gente precisa endereçar para entregar a NDC, que ela é bem, agressiva no bom sentido, né, um dos países que está aí, que entregou a revisão da NDC, é como a gente trata os temas de desmatamento, todas as questões legais, principalmente na floresta amazônia, crime organizado que está mais forte lá, e por outro lado também como o governo ajuda a evoluir na agenda dos temas de posse de terra, documentação de posse de terra, toda a parte de regulamentação ambiental da posse de terra, que são fatores básicos para você começar a tratar e fazer projetos de conservação e reflorestamento, que depois oportunamente poderiam vir, a ser também projetos para venda de carbono, né. Então, acho que para mim, de um lado muito positivo, a gente vem fazendo as regulamentações correta, mas agora a gente precisa olhar para os nossos 50% e focar em como a gente realmente endereça os temas de desmatamento, que não são simples, né, se fossem simples, também a gente já teria feito. Bom, voltando um pouquinho para a questão do varejo, você já falou um pouco de, embalagens biodegradáveis, reaproveitamento de materiais. Que outros esforços poderiam ser empreendidos para que o varejo também possa colaborar para que o país faça essa transição para a economia verde? Acho que eu vou me basear nos exemplos que a gente pode dar, né, então eu vou contar de dois produtos que a gente tem, que a gente trabalhou muito buscando redução de impacto ambiental, que na verdade vem tudo junto, desde o uso de redução de uso de plástico, também como que a gente reduz a pegada de carbono através de logística. Então, recentemente a gente lançou
o Ecos Castanha Concentrado, que é um creme para o corpo. Antigamente a gente vendia numa garrafinha de quase 200 ml. A gente concentrou essa formulação numa mini garrafinha de 30 ml, então com isso eu reduzi mais de 80% de plástico, lembrando que hoje eu só faço essa garrafinha com 100% de plástico reciclado pós-consumo. Eu praticamente tirei toda a água do produto, eu mando para o meu consumidor final somente o concentrado do produto, e quando esse produto chega na casa do consumidor final, ele adiciona a água, mistura e tem o creme no tamanho normal na casa dele. Então isso reduziu drasticamente o uso de plástico, redução de quase 60% em resíduos, né, leva uma fórmula concentrada para o consumidor final, com isso a minha logística tem um menor impacto no transporte do produto. Então acho que para mim este é um bom exemplo de como a gente olha, para os produtos que a gente tem e começa a pensar em novas formas de concentrar, de diminuir, o tamanho, de reduzir embalagem, né, de usar material reciclado pós-consumo. O segundo, a gente tem uma linha Biome, que são shampoos e condicionadores em barra, então esse é o extremo da concentração, a gente praticamente tira toda a água e vai para a barra. Isso possibilitou a gente ter um produto com zero uso de plástico, né, e o que a gente fala assim, ele talvez seja o melhor exemplo do que a gente fala de regeneração, porque a gente está falando que a gente quer ser um negócio regenerativo. Então, zero uso de plástico, uma fórmula completamente concentrada. O óleo de palma que a gente usa para essa linha, ele foi plantado em sistema agroflorestal, aonde eu parto de terra de pastagem que foi completamente devastada. Não faço monocultura de palma, que foi um processo responsável por matar as maiores florestas tropicais do mundo. Então, no nosso caso específico, a gente pesquisou por 15 anos esse modelo. Eu misturo a palma de dendê com 18 espécies nativas da floresta amazônica. A gente planta isso, tem toda uma ciência por trás, né? Então, você vai plantando isso tudo misturado. As plantas crescem em níveis distintos, né? Porque são uma espécie de iroba, cacau, tá tudo ali, mandioca, tá tudo misturado. Isso traz, a restauração da floresta, então o impacto de carbono desse tipo de sistema agroflorestal é infinitamente menor do que um óleo de palma que venha de uma monocultura. Então também direcionei, concentrei a fórmula, usei matérias-primas, de menor carbon footprint aqui e estou dando para o consumidor final uma alternativa para ele usar um produto diferenciado, né. Então, eu acho que esses são os caminhos da gente olhar para o portfólio de produtos que cada um produz, né, no nosso caso cosmético, mas roupa, e aí tem vários exemplos no mercado, como que a gente olha e tece caminhos claros para que a sua nova inovação tenha impacto menor do que seu antigo produto, né. Então, no nosso caso específico, a Natura usa uma ferramenta que é o Life Cycle Analysis, que a gente vê o impacto de carbono tanto da formulação quanto do material de embalagem, e a gente sempre busca que a nova versão tenha um menor impacto do que ou a média da categoria ou do que a sua versão anterior. Então isso permite que você vai evoluindo ano a ano, né. Ângela, apesar de ter um clima de uma certa euforia no Brasil por conta da COP, a gente vê que no mundo essa pauta ESG está passando por uma situação muito delicada, né. Inclusive a gente vê que, muitos bancos abandonaram compromissos que eles tinham, que previam adotar políticas de financiamento que priorizassem a descarbonização. Então eu queria ouvir de você, eh, considerando que a Natura fez, né, uma carta, divulgou uma carta para reafirmar seu compromisso com essa pauta que é tão importante, queria ouvir de você qual é a importância de empresas de grande porte como a Natura ou do varejo e até mesmo de nós todos como cidadãos reafirmarmos esse nosso compromisso com a sustentabilidade. Acho que a primeira coisa para falar, assim, para a gente sustentabilidade nunca foi uma opção, é um valor para a empresa, historicamente está na veia da Natura, eu diria desde que nós nascemos lá em 1969, né. Então nunca passou pela nossa cabeça falar: "Bom, agora parece que todo mundo está deixando a agenda, ou nossos competidores estão deixando a agenda, vamos deixar
para trás. Acho que não, porque essa é a forma com que a gente acredita que os negócios devem ser feitos. Acho que partir deste ponto de princípio, para a gente há um valor, para a gente estar no centro do nosso negócio, e a gente acabou de revisar nossa visão 2050, que a gente se propõe a ser um negócio regenerativo até 2050. E me lembra de falar um pouquinho de como que a gente mede isso. Número 2, então passando por que fomos no jornal nos posicionar? Porque da mesma forma que a gente vê um movimento de várias empresas se posicionando, falando: "Vamos deixar para trás essa agenda, ah, não é tão importante, ah, porque ocorreu isso no mundo, não vamos falar mais de diversidade", ou carbono não é mais tão importante, também é super importante para as empresas que acreditam que a pauta tem que seguir, que a crise climática está batendo na nossa porta todo dia praticamente, que a gente se posicione e fala: "Olha, tem outras empresas que estão mostrando a forma de continuar fazendo, que faz sentido, que é possível fazer". E também a gente foi fazer essa divulgação com o espírito de ser exemplo e atrair outras empresas para fazer o mesmo, porque afinal das contas, assim, ó, as mudanças que o mundo precisam não vai depender de uma pessoa, ou só do governo, ou só de uma empresa. A gente precisa de uma movimentação sistêmica. Então a gente precisa criar esse halo, essa corrente do bem de empresas que acreditam que é possível você fazer negócio financeiro bom com impacto positivo. E aí eu te emendo na história da gente falar que a gente quer ser um negócio regenerativo até 2050. Mas deixa eu só te cortar antes, que eu queria saber qual é esse termômetro aqui no Brasil. Como você percebe, as empresas de maneira geral em relação ao comprometimento com essa pauta? Tenho percebido no Brasil, eu acho que de uma forma mais positiva do que tenho visto no mundo e nos Estados Unidos. Talvez porque a gente esteja mais isolado, né, então eu vejo um movimento mais forte nos Estados Unidos. Acho que a Europa resiste bravamente, fortemente. Acho que a Europa sempre foi uma liderança, né, nos temas de sustentabilidade aí, e eu acho que na América do Sul a gente tem ótimos exemplos de empresas que estão persistindo e mantendo a agenda. Então, e olha que a gente com essa história de COP30 no Brasil tem estado em vários eventos, encontrando muitas empresas, então eu tenho visto muito eco nesta agenda para continuar né, em toda a jornada de transição climática, em toda a agenda de diversidade, equidade e inclusão, então espero que mais outras empresas estejam conosco nessa corrente de que a gente precisa continuar firme, que aliás, é o que o mundo precisa, né. Ai, que bom. Agora conta pra gente como que a Natura vai se tornar uma empresa regenerativa. O que que Então, a seria gente isso? tem falado então, a primeira coisa que é o conceito, né, a gente falou: "Olha, sustentar o mundo", e falando de mundo do jeito que está não dá, né, então você crise climática, todo o tema de diversidade, equidade e inclusão, guerra, então assim, sustentar não é mais a palavra, a gente fala assim: "Ó, se a gente quiser continuar habitando este mundo, a gente precisa regenerar tudo o que a gente degradou ao longo do último século". Então, como a gente olha para a floresta e a agricultura e regenera esses ecossistemas, como a gente olha para a sociedade, porque na verdade acho que tudo que a gente está vivendo vem de uma crise da relação dos seres humanos, né, então como que a gente se vê como parte da natureza, às vezes a gente esqueceu que a gente é parte da natureza, então a gente polui o ar, mas esquece que a gente respira, então assim, eu faço parte disso. E crise das relações, né, porque se tem um lado muito legal que a tecnologia de uma forma conectou e acelerou tudo, por outro eu acho que ela afastou um pouco o contato do ser humano. Então a gente está falando de regenerar a natureza, de regenerar as relações, né, então como que a gente tá aqui nessa troca aqui e a gente saia com uma experiência expandida depois desta relação, do ponto de vista de aprendizagem, de cultura, de desenvolvimento humano. E aí, a gente faz uns 4 anos que a gente usa uma metodologia que chama Integrated Profit and Loss, que é o IPNL, que a gente consegue trazer no mesmo balanço financeiro o capital. Então eu tenho o capital financeiro, como toda empresa tem, né, que é aberto nos relatórios anuais,
para quem é empresa pública. Quando daí eu trago para o mesmo balanço o capital natural, então meu impacto em capital natural, ele leva em consideração uso da água, uso do solo, todo o meu impacto de carbono, e isso pode ser positivo ou negativo. No caso da Natura, o único capital negativo que a gente ainda tem o da natureza, principalmente pelo impacto de carbono. Embora a gente tenha um impacto muito positivo, por exemplo, em todo o trabalho que a gente faz na Amazônia, porque hoje a gente é capaz de proteger mais de 2 milhões de hectares de floresta em pé. Depois eu vou para o impacto, para o capital social, por exemplo, o investimento que eu faço, primeiro com pagamento de impostos, porque toda empresa paga imposto e esse imposto deveria voltar como bem para a sociedade. Então, este é um impacto positivo. O segundo é que quando eu faço uma pesquisa, por exemplo, de um novo bioativo de um ingrediente da floresta amazônica, eu pago repartição de benefícios para a comunidade, ou por conhecimento tradicional, ou pelo uso daquele bioativo. E depois todos os projetos de melhoria de infraestrutura que a gente faz na comunidade ou também via Instituto Natura, que eu invisto em educação, em saúde das mulheres ou na agenda de violência contra mulheres e meninas, né. Então este é um capital social que leva tudo isso em consideração, óbvio que aspectos positivos, impacto positivo, e se você tiver uma agenda negativa, te impacta negativamente. Aqui a gente tem um impacto positivo muito bom, e o último capital é o humano, que como eu impacto no desenvolvimento individual de cada um. Atualmente a Natura já paga 100% de renda digna para todos os seus colaboradores na América Latina. A gente eliminou todo o gap salarial de gênero e raça. A gente já atingiu mais de 51% em cargo de liderança para mulheres, nível diretoria e acima. Quando você fala de gap salarial, inclui lideranças também? Tudo. E depois a gente hoje tem uma meta de atingir 30% de pessoas negras no nosso nível gerencial e acima. Então a gente, e com tudo isso vai impactando, o capital pessoal, o capital humano, né. E além disso, a gente é uma empresa ainda majoritariamente dependente de venda direta, né, então, nós temos na América Latina 3,5 milhões de consultoras de beleza. O negócio de venda diretas, ele acaba movimentando uma microeconomia que se eu vendesse só em lojas não aconteceria, então por si ele já é um modelo bastante interessante, e a gente também tem targets de evoluir em direção a como eu promovo uma renda digna para uma consultora também. Então também é um capital positivo nosso, e aí essa ferramenta vai te dando caminhos de como você vai aumentando o seu impacto positivo em todos os capitais, né, então ela é bem interessante. Bom, Angela, muito obrigada. Foi um prazer conversar com você hoje. A gente encerra a nossa entrevista aqui. Muito obrigada, foi um prazer todo meu.